À medida que Deus continua a falar com Davi, ele é levado por Deus a fazer algo. Deus diz para ele: ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Quantas vezes a Bíblia nos manda aquietar? Muitas pessoas têm tido seus sonhos destruídos pela falta de confiança absoluta em Deus. A Bíblia está repleta de exemplos de grandes sonhos cumpridos para a glória de Deus. Encontro com a Palavra é um programa escrito pelo Dr. Dick Woodward e narrado por Pastor Edson Bruno. Ouça e descubra verdades que lhe ajudarão no seu dia a dia. Com você, Pastor Edson Bruno. Que alegria, que prazer mais uma vez poder chegar até você com o programa Encontro com a Palavra. Seja muito bem-vindo. Esse é um estudo de toda a Bíblia. Até agora já chegamos ao livro de Salmos. Hoje vamos começar o estudo de alguns salmos de oração e começaremos com a leitura do Salmo 4. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Dá-me alívio da minha angústia, tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Até quando vocês, ó poderosos, ultrajarão a minha honra? Até quando estarão amando ilusões e buscando mentiras? Saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá eu o invocar. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Faze, ó Senhor, resplandecer sobre nós a luz do teu rosto. Encheste o meu coração de alegria, alegria maior do que a daqueles que têm fartura de trigo e de vinho. Em paz me deito e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Quando lemos esse salmo, percebemos que ele possui uma abordagem diferente. Estudamos alguns dos salmos do homem abençoado e aprendemos um pouco sobre como interpretá-los. Os salmos que veremos agora são os salmos de oração. Já mencionei que algumas vezes o salmista está falando com Deus sobre Deus e que isso é louvor. Em outras, ele está falando com os homens sobre Deus e isso é pregação. A maioria dos salmos do homem abençoado é de pregação. Grande parte dos meus salmos preferidos são os salmos de pregação. O terceiro tipo de salmo é o salmo de oração. Esses salmos geralmente são emocionais, salmos que falam da própria experiência do salmista. Experiências. Nos identificamos muito com esses salmos, porque lemos neles sobre situações que muitas vezes experimentamos. Não importa o tipo de experiência pela qual você esteja passando, no livro de Salmos você encontrará um que expressa os seus sentimentos. O salmista fala da sua experiência pelo deserto de problemas emocionais. Quando você se identificar com alguma experiência ruim do salmista, leia o salmo até o fim para ver qual foi a solução que o salmista encontrou. No Salmo 4, o salmista está passando por angústia. Ele está contando como Deus nos faz crescer e como Ele aumenta a nossa capacidade de conhecê-lo, amá-lo, adorá-lo e servi-lo quando estamos em crise e quando estamos passando pelas dificuldades da vida. Podemos substituir a palavra angústia por uma outra muito usada hoje em dia, que é estresse. Davi estava estressado. Se você estiver passando por estresse, vai se identificar com o Salmo 4, porque era assim que Davi estava se sentindo quando escreveu esse salmo. Davi estava estressado e submetido a muita pressão. Parece que ele não conseguia nem dormir por causa do que estava passando. A insônia costuma ser companheira do estresse, não é mesmo? Davi nos mostra o que devemos fazer diante desses dois filhos do pecado. Primeiro vamos observar a palavra desse salmo. Responde-me quando clamo, ó Deus, que me fazes justiça. Davi está conversando com Deus sobre o homem, que nesse caso é ele mesmo. Enquanto Davi ora, Deus ministra ao seu coração. Dá para perceber que isso acontece durante a noite. Através de revelação, Davi chega a algumas conclusões durante a noite. Oração é conversa com Deus. Se você sabe conversar bem, também sabe que a parte mais importante da conversa não é quando você fala, mas quando a outra pessoa está falando. Quando as pessoas dizem,
Adoro conversar com você. Você é ótimo para conversar. O que elas provavelmente estão querendo dizer é que você as ouve. Uma boa conversa é feita a partir de um bom ouvinte. Se uma oração é uma conversa com Deus, então ela possui dois lados. De um lado você fala com Deus, o que é muito importante. Há coisas que Deus quer ouvir você falar. Mas o outro lado da conversa com Deus acontece quando Deus fala com você. Quando estudarmos alguns salmos de oração, veremos esses dois lados da conversa com Deus. O salmista diz alguma coisa para Deus e Deus fala com o salmista. Observe quantas vezes ele pede alguma coisa para Deus e logo tenha certeza que Deus o ouviu e respondeu sua oração. Nesse salmo, Davi está compartilhando com Deus a sua angústia. Ele está ansioso e está conversando com Deus sobre isso e Deus responde dando-lhe uma revelação. Então ouvimos Davi dizer: saibam que o Senhor escolheu o piedoso, o Senhor ouvirá quando eu o invocar. Não somos mais os mesmos depois de uma oração respondida. Pense no que isso significa. Você clama a Deus e Ele ouve. O que isso significa? Significa que Deus se interessa, Deus ouve e responde. Depois que você experimentou isso, nunca mais será o mesmo. Nos meus tempos de seminário, tive uma experiência incrível com um cheque que veio pelo correio. Minha conta bancária estava com saldo negativo. No seminário existia uma norma que nenhum aluno podia ter esse tipo de problema e que teria que se justificar com a escola. Em uma sexta-feira recebi a notificação de que minha conta estava com um saldo negativo de $35. Passei o final de semana inteiro orando para que na segunda-feira, de alguma forma, eu conseguisse o dinheiro para regularizar a minha conta no banco. Em tempos de seminário, $35 é muito dinheiro. Na segunda-feira recebi uma carta de um irmão dizendo que ele me esperava para o Natal. Ele e sua esposa iriam me dar um livro. Mas como eu não poderia ir, Deus colocou no coração dele mandar um cheque no valor do presente que ele me daria. O cheque era de $40. Esse cheque foi uma das maiores bênçãos que recebi no seminário, porque me mostrou que existe um Deus que ouve e responde às minhas orações. Eu tinha clamado a Deus e Ele me ouviu e respondeu a minha oração. Ninguém é o mesmo depois de ter uma experiência com Deus. À medida que Deus continua a falar com Davi, ele é levado por Deus a fazer algo. Deus diz para ele: ao deitar-se, reflitam nisso e aquietem-se. Quantas vezes a Bíblia nos manda aquietar? No Salmo 46 nós lemos: parem de lutar, saibam que eu sou Deus. Quer dizer, aquietem-se, ouçam o que eu estou falando. Ao deitar, reflitam e aquietem-se. Você acha que as pessoas que falam sozinhas são loucas? Não são, não. Creio que aqui Deus está falando para o salmista tentar encontrar-se um pouco, conversar com o seu coração e ficar quieto. Qual o propósito desse encontro consigo mesmo, hein? Desse monólogo durante a noite? Provavelmente Davi estava estressado porque tinha algumas coisas para decidir que teriam certas implicações. Geralmente as coisas mais certas a fazer não são as mais fáceis. Durante todo o dia fazemos escolhas. Escolhemos o que é certo ou o que é mais prático, não? A maioria das pessoas, inclusive muitos crentes, faz o que é mais fácil, porque o mais certo geralmente é mais difícil. Você tem que pagar um preço para fazer o que é certo. Por isso, instantaneamente escolhemos o que é mais prático. Aparentemente, Davi estava passando por esse tipo de impasse. Quando Deus fala com ele, quando ouvimos a voz de Deus nessa conversa, Davi está quieto diante de Deus, apenas ouvindo. Deus aponta exatamente para essas coisas que Davi deveria fazer. Ofereçam sacrifícios como Deus exige e confiem no Senhor. Muitos perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Esse foi o ponto crítico da conversa, oração de Davi com Deus. A parte mais importante da conversa com Deus não é quando você fala com Ele. Essa parte também é importante porque há coisas que Deus quer ouvir você dizer. Deus quer que você confesse seus pecados e quer ouvir sua adoração e devoção. Deus quer que você leve suas petições e necessidades a Ele. Há muitas coisas que Deus quer ouvir você falar, mas a parte mais importante da conversa com Deus não é quando nós falamos com Ele, sim quando Ele fala conosco. Eu já falei coisas para Deus que eu tenho certeza que Ele queria que eu dissesse, mas eu nunca falei alguma coisa para Deus que o surpreendesse.
Eu nunca disse nada que o chocasse. Eu nunca lhe disse nada que ele já não soubesse há muito tempo. No entanto, Deus já disse coisas que me surpreenderam. Deus já me disse coisas que me chocaram. E ele já me disse coisas que eu não sabia. É por isso que a oração é uma rua de duas mãos. A oração é uma conversa com Deus. A oração é você ouvir Deus falar. Quando Davi foi a Deus com seu estresse, ele estava angustiado. Naquele clamor, Davi contou tudo a Deus. Davi ouviu seu próprio coração e se aquietou o suficiente para ouvir a doce voz de Deus. Deus disse a Davi: você precisa tomar algumas decisões que envolvem sacrifício. Essas decisões requerem um sacrifício muito grande. Você vai ter que confiar em mim para trabalhar com as consequências. É impossível fazer sacrifícios sem confiar em mim. O meu conselho para você que está estressado é: decida no seu coração que você vai fazer qualquer sacrifício necessário para fazer o que é certo. E a motivação para essa atitude é que você oferecerá sacrifícios de justiça para minha glória porque você me ama e porque você está rodeado por pessoas que perguntam: quem nos fará desfrutar o bem? Aplique essa conversa de Davi com Deus em sua própria vida. Você e eu estamos rodeados de pessoas que estão cansadas de hipocrisia. O mundo é muito plástico e hipócrita e em todo lugar as pessoas veem hipocrisia. Ninguém oferece sacrifícios de justiça e ninguém faz o que é certo. Todo mundo está fazendo aquilo que é mais fácil. Ninguém paga o preço, nem confia em Deus. Esse é exatamente o problema de Davi no Salmo 4. Depois de debater sobre este assunto com ele mesmo por algum tempo durante a noite, Davi toma uma decisão em seu coração. Oferecerei sacrifícios de justiça e confiarei no Senhor. Outra maneira de dizer a mesma coisa é: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. É assim que você faz o que é certo e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Todas essas coisas com as quais você se preocupa serão dadas a você quando você fizer o que é certo e confiar em Deus. Foi essa palavra que Davi recebeu de Deus. Observe no final do Salmo como o estado emocional de Davi mudou quando ele decidiu colocar o conselho de Deus em prática. Encheste meu coração de alegria, em paz me deito e logo adormeço. Pois só tu, Senhor, me fazes habitar em segurança. Depois que Davi declarou seu compromisso com Deus, ele experimentou sentimentos de paz, alegria e segurança. Temos que deixar Deus falar conosco. Portanto, converse com Deus, mas não só fale com Ele. Ouça também a voz de Deus. Até o nosso próximo programa. Que lição importantíssima. Obrigado, Pastor Edson Bruno. Prezado ouvinte, coloque em prática o que você ouviu aqui. Sem dúvida, sua vida será grandemente abençoada. Este é um estudo escrito pelo Dr. Dick Woodward, na voz do Pastor Edson Bruno. Escreva-nos e solicite o material. Nosso endereço é Encontro com a Palavra, Caixa Postal 2011, CEP 89201-970, Joinville, Santa Catarina. Até o nosso próximo encontro com a Palavra.